Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme 90 Minutos no Paraíso. Esse filme vai falar de um lado espiritual mais contado por uma pessoa que não é espírita. A gente vai falar de um filme evangélico, mais uma vez, mas que tem uma pegada tão espiritual, gente. Bom, se você não assistiu o filme 90 Minutos no Paraíso, para tudo, assiste esse filme, porque você vai ver que o que eu tô falando é verdade. Mas antes de você sair daqui para assistir esse filme, ou voltar aqui depois para ouvir a nossa crítica, ou a nossa visão espiritual do filme, deixa seu like aqui. Deixa seu like, segue a gente no canal, compartilha esses vídeos com os seus amigos e escreve pra gente. Deixa aqui um recadinho pra gente, deixa ali um coração, porque sempre que você coloca algum comentário, o nosso canal ganha um pouco mais de audiência. E se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, muito obrigada pela sua audiência também nesses dois canais. E deixa também o seu like para esses dois canais. Quando você tiver tempo, entra no YouTube, Tatiana Benites, e deixa aqui o seu like, segue a gente, deixa seus comentários, compartilha os vídeos com os seus amigos. E vou te dizer mais, a gente já está há mais de 5 anos fazendo esse programa, já temos mais de 260 programas gravados, então, gente, tem muito filme para você ver ali. A gente falou de muita coisa, já fez muita análise e vamos fazer mais se você mandar a sua sugestão. Manda pra gente sugestão de filmes, de séries, que a gente vai continuar fazendo esse programa e analisando o que hoje a gente vai analisar o filme 90 Minutos no Paraíso, e eu vou chamar o nosso amigo Damião para falar a ficha técnica desse filme. Vamos falar da sessão Pipoca Espiritual de 90 Minutos no Paraíso. A Tati encontrou também em alguns lugares. No Brasil é assim que você vai encontrar. 90 Minutos no Paraíso, em alguns lugares, 90 Minutos no Céu. Data de lançamento, 11 de setembro de 2015, nos Estados Unidos. O diretor, Michael Polish, 2 horas, 1 minuto de duração, um drama, 90 Minutos no Paraíso. Esse foi o tempo em que o pastor Batista, Don Piper, esteve oficialmente morto. Inspirado em história real, baseado no livro do pastor americano Don Piper, inspirou o filme 90 Minutos no Paraíso, que conta a experiência de quase morte relatada por ele quando o pastor sofreu um acidente de carro antes de chegar ao seu destino no Texas, isso no ano de 1989. Os paramédicos que o atendem não registram nenhum sinal de vida. No entanto, outro pastor, passando pela mesma estrada, desce do seu carro e se dispõe a ir rezar por ele. E, de acordo com os relatos do pastor, após o último suspiro do carro, ele ficou diante dos portões do céu e se deparou com o avô, dando-lhe as boas-vindas. Ou seja, ele encontrou os amigos já desencarnados lá no paraíso. Ele não fala, mas mostra, gente, que a vida continua e que a morte não existe, Tati. Interessante, né, gente? Parece que a gente já viu essa história em algum lugar. Mas agora a gente vai falar de 90 Minutos no Paraíso. Mas antes da gente começar a falar sobre esse filme, eu vou passar a nossa vinheta pra gente tomar uma aguinha. Pessoal, agora a gente já vai começar a fazer a nossa análise espiritual aqui do filme 90 Minutos no Paraíso. Bom, é um filme baseado em fatos reais. E olha só que interessante, se passou com um pastor. Então, entre aspas, uma pessoa que não tem essa vivência espiritual
de reconhecer que existe uma vida após a morte, eles acreditam sim que o nosso espírito vai para o paraíso, né, ou vai para o inferno. E ele tem essa experiência de quase morte, né, o que a gente chama de EQM, experiência quase morte. E aí a gente tem vários pontos que a gente pode começar a falar, e eu gostaria de começar a falar sobre a fé. Ele tem fé, a fé num Deus que tantas vezes é punitivo, né? Dentro da sua crença, é um Deus que pode punir por não fazer determinadas coisas ou por fazer determinadas coisas, que é diferente do que nós aprendemos no Espiritismo. E ele tem uma experiência onde, num acidente, se a gente olha para o carro, a gente vai falar impossível sobreviver, né? E claro, ele fica com sequelas, né, grandes ali no corpo, né, com muita dificuldade de movimento, mas ele consegue sair dessa situação crítica para ter uma vida quase normal, né, por causa da limitação de movimentos, mas a sua fé o move. Né? E a fé desse outro pastor também, que quer ir até lá, que quer fazer uma oração por uma pessoa que ele não sabe quem é, que quer fazer uma oração por uma pessoa que está ali, que ele fala, tudo bem, eu não conheço, eu não sei quem é, mas eu quero orar por ela. Eu achei um gesto maravilhoso de estar ali com essa pessoa, pedindo por ela, vibrando por essa pessoa. Então, essas vibrações, eu acho que tem um peso muito grande no que diz respeito às energias que a gente emana. E ele passa por vários momentos difíceis depois disso, né? Momentos em que ele está querendo desistir, momentos em que ele se revolta, mas a fé prevalece ali, porque ele acaba tendo uma vivência, né, QM, e todas as pessoas, todos os depoimentos que a gente tem de pessoas que viveram essa experiência, são de pessoas que mudaram completamente a sua visão de vida, porque elas passaram por isso. Então, essa vivência de ter ido para o lado de lá, reencontrado com pessoas queridas ou com pessoas que já fizeram parte da sua história e que ele sabe que são pessoas que não fazem mais parte dos encarnados, faz com que ele modifique a sua forma de ver a vida. Então, talvez ele tenha mudado ali a sua forma de fé, né, Damião? Olha, a gente falar em fé, né? Fé é um sentimento que comporta entendimentos diferentes. Examinando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhecemos no pensamento de Allan Kardec 3 significados distintos. Fé como crença, fé como confiança e fé como determinação, coragem, força interior. E aí a gente para, né? O filme nos oferece essa possibilidade, né? Pode um pastor de almas perder a fé, sendo ele o condutor de outras almas? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, fecunda e paciência, que quer, quem sabe, esperar, porque sendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A calma na luta é um sinal de força e de confiança,
A violência, ao contrário, derrota a fraqueza e dúvida de si mesmo. E o filme mostra, né, Tati, o registro de vários momentos de revolta, né, no período da sua convalescença, nos diz que somente teremos a certeza da fé de que somos portadores quando precisamos acioná-la, né, Tati? É muito interessante porque a gente pode ter muita fé, né, mas quando as coisas acontecem com a gente, que são as provas, né, para ver se a gente realmente tem essa fé mesmo, aí é onde a gente coloca em prova ali se realmente a gente é forte o suficiente para passar por essas situações ou não. E ele passa por essa prova tão difícil de voltar com uma dor absurda para sobreviver com essa dor na perna, com uma esposa que fica ao seu lado a todo tempo, que não abandona por um segundo, né, que consegue auxílio de outras pessoas para ela conseguir também trabalhar, manter a casa, né, fazer uma mudança, fazer uma série de coisas para conseguir ajudar essa pessoa que para ela é tão importante. E aí que eu sempre falo aqui, né, que Deus sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho. A ajuda espiritual que vem e que fala, olha, é por aqui. Ou, né, confia em tal pessoa, vai para esse lado. Então, a pessoa fulana, você tem que ir até ali para ajudar essa pessoa, né? E Deus vai lá, tira ela daqui para colocar ela ali para auxiliar. Eu acho que foi assim com o pastor, que chegou lá para rezar, pedir por essa pessoa, por essa alma. Foi assim com a esposa, porque no momento de revolta, ele já não queria mais viver, ele não queria mais continuar, mesmo porque ele já tinha conhecido o que ele chama de paraíso, né, que para nós é o plano espiritual. Ele já tinha conhecido o plano espiritual, ele viu que ali ele não ia estar sozinho, ele encontrou várias pessoas que ele conhecia, várias pessoas que foram até importantes para ele em determinados pontos da sua vida. Então, ele já sabia mais ou menos o que ele podia encontrar. E que tudo bem se ele fosse, né? Porque ele já estava aceitando essa situação. Ele se revoltou, ele não queria mais falar com ninguém. E aí, Deus coloca outras pessoas boas ali no caminho. Pega ali uma enfermeira super dedicada, uma pessoa que quer auxiliar, que tem palavras boas e palavras doces nos momentos em que ele precisava ouvir. Pessoas que deixam de fazer as suas tarefas nas suas casas para ficar fazendo companhia a ele enquanto a esposa tem que trabalhar. Então, pessoas que acabam mudando a sua rotina, os seus afazeres para auxiliar o próximo. E a gente sabe que isso está no Evangelho. Quando a gente faz um esforço para auxiliar o próximo, né, que isso tudo está sendo visto pelo plano espiritual. Então, a gente tem a ajuda espiritual o tempo inteiro, porque Deus nunca nos abandona. E a fé, ela é testada o tempo inteiro. A gente fala, e aí na hora da prática? Quando Deus manda a prova, a gente está ali com a fé? Ou a gente quer desistir? Ou a gente fala, até aqui chegamos, como dizem os espanhóis, né? Até aqui chegamos. Né? Então, será que quando a prova vem, a gente, na revolta, acaba desistindo? Eu acredito muito nessa, e tenho provas, da ajuda espiritual, que ela chega no momento certo, né, Daniel? Sim, a ajuda espiritual chega no momento certo, né, Tati?
porque apesar de ter sobrevivido, passou por dezenas de cirurgias, como você estava falando, teve que reaprender a andar e levar a mensagem. Eu lembro você que está aí nos acompanhando, disponível o filme na Globoplay, também tem disponível no YouTube. E aquela história, né? O outro pastor ali, pela mesma estrada, desce do seu carro, e aí o policial, o filme mostra, gente, é um spoiler, presta atenção. O policial fala, até a família ali querendo ir, ele, não, eu quero ir rezar para aquele ali, eu quero rezar para aquele, né? A preocupação dele para com aquele ser que estava ali. Ao estudarmos a respeito, né? Aprendemos na doutrina espírita, por vezes, mortes, né? Causam ao ser espiritual um certo desconforto, alguma confusão mais demorada, especialmente porque somente tinha planos, né, para chegar em casa, para chegar para o objetivo, abraçar a esposa, os filhos, concluir a viagem, a longa viagem, estaria eventualmente prestes à desencarnação, teria contribuído com o seu próprio fluido vital, embora não tenha ido sequer tocado. Sabemos, né, como é bonito a gente quando vê um filme desses, a força do pensamento, do poder da oração, de como funcionam os fluidos nessas circunstâncias, o desejo de auxiliar, de confortar ao próximo, gente, sabe? E aquilo, né? O filme, quando fala disso, né, Tati? Ele mostra o quê? Uma experiência de quase morte. O que realmente aconteceu não se sabe. Será, porque terão os paramédicos ali verificado devidamente os sinais vitais. Por isso, quando as dores o atormentavam para além do imaginável, ele chamava, né, contra Deus, né, que o fizera retornar para o corpo, considerando que onde ele estava lá estava melhor, né? E podia ter ficado lá, né? Em certos momentos, sua revolta é direcionada contra a esposa, culpando por permitir o quê? Todas aquelas cirurgias, todos aqueles tratamentos. E aí, para ele, o acúmulo de dores, né? Então, desconhecer a lei de causa e efeito, conforme sabiamente nos ilustra a doutrina espírita, ele dirá mais tarde que Deus o fez experimentar tanto sofrimento para que adquirisse condições de melhor orientar o seu rebanho. As dores terríveis, os meses de internação hospitalar o levaram a questionar a existência de Deus. Mais de uma vez indaga o porquê de tanto sofrimento e porque, afinal, Deus não lhe permitiu morrer. Mas aí é aquilo, né, Tati? Como é importante, né, aprender a receber ajuda e deixar as pessoas praticarem a caridade, né, Tati? Eles perguntam isso para ele, né? O que você aprendeu com tudo isso? E ele fala com essas palavras, né? Que esse tempo todo ele estava aprendendo a receber ajuda e dando a oportunidade às pessoas, às outras pessoas, de fazerem a caridade. Eu achei isso tão interessante porque quando a gente pratica a caridade, a gente fala, né, eu ajudei, eu fui fazer e tudo mais, mas a gente se esquece de que a gente também precisa de ajuda. E daí, às vezes que a gente precisa de ajuda, não estou dizendo todas as pessoas, mas algumas pessoas vão falar, ai, não quero incomodar, ai, não vou falar para fulano não parar de trabalhar, ou não se mudar, né, ou não mudar a sua rotina, para não fazer tal coisa, mas às vezes a pessoa quer ajudar. E às vezes a pessoa precisa ajudar. E o precisar ajudar é um ponto importante, porque a prática da caridade faz com que a gente se modifique, faz com que a gente mesmo consiga se melhorar através dessa prática. Então, fora da caridade não há salvação. Esse é o princípio. Fora da caridade não há salvação. A gente está aqui para auxiliar o próximo. E essa é uma oportunidade dada ao próximo de auxiliar. Então, ele fala isso no filme. E
E ele utiliza dessa oportunidade, depois desse aprendizado, para refletir sobre a sua vida, sobre o que ele já fez, sobre o que ele passou. Quantas vezes a gente para fazer isso na nossa vida? Quantas vezes a gente para pensar no porquê que eu estou passando por essa situação agora? Por que essa dificuldade chegou para mim neste momento? Poxa, justo agora que eu estava fazendo tal coisa, me vem essa dificuldade. Me vem essa prova. Por que eu estou passando por isso agora? A gente é cheio de querer fazer pergunta, né? Sendo que as respostas muitas vezes estão fáceis, está dentro da gente. E a caridade, a prática da caridade faz com que a gente também comece a pensar mais por esse lado. O filme faz a gente refletir sobre essas determinadas coisas e sobre o que ele vai fazer depois de tudo isso. É uma história real, então a gente sabe ali que ele escreveu o livro, né, inspirou algumas histórias e tudo mais, mas ele usa o depoimento dele, o que ele passou, como inspiração para outras pessoas. Então, será que você também não tem alguma história que seja tão boa que possa inspirar alguém? Que possa mudar o dia de alguém por causa de uma palavra, por causa de alguma coisa que você fez e pode fazer a gente, né? Alguém pensar de forma diferente? Você já pensou sobre isso? Deixa aqui seu depoimento, se você puder. Escreve pra gente se você já pensou sobre histórias e coisas que você passou. E olha só o quanto você foi forte, quanto você foi resiliente. Isso pode inspirar muitas e muitas pessoas. E eu tenho certeza que todos nós já passamos por alguma coisa e podíamos compartilhar, né, Damião? Sim, é bonito esse convite. Então, participe com a gente. Você que está ouvindo pela rádio, pela TV, manda mensagem aqui para a rádio, que vai chegar aqui para a Tatiana, vai chegar para a gente, para que a gente possa conversar. Daí você vai ter a oportunidade de abrir seu coração. O filme não mostra, mas a gente conta para você. O filme foi baseado no livro do mesmo nome, e eles receberam algumas críticas, né, dos religiosos, né? Sempre essa história, né? Por ter sido durante anos ali da Convenção Batista do Sul, quando ele contou essa história, né? Que ele viu lá o avô, que ele viu os amigos e tudo, ele foi rejeitado, né, da igreja, que fez sair do pastorado e da instituição, passando a viajar, contando seu testemunho em todas as igrejas que o desejavam ouvir. O filme traz também, que eu achei lindo, né, revelações, lições, dentre elas a solidariedade, toda a comunidade religiosa que ele pertencia. Gente, visitas aos hospitais, noite de orações durante sua recuperação, revezamento junto ao seu leito, num processo contínuo de atendimento por meses e meses. Linda demais essa corrente de amizade. Isso nos remete a nos indagarmos como agimos quando os problemas acontecem aos companheiros, né, os voluntários, os nossos vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, principalmente quando os meses se somam aos meses, né? Quantos de nós permanecemos apostos no sentido de verdadeiramente oferecer algumas horas por dia ou por semana a um doente, a um acidentado, alguém que ficou só e necessita de cuidados especiais. Exercitar a solidariedade é imprescindível. Essa ação de ser bondoso com o próximo, ajudar o outro com generosidade. É aquilo, né, Tati, que a gente fala muito no canal, sem querer nada em troca, né, Tati? O sem querer nada em troca, que é o mais difícil, né, da gente encontrar. Mas ainda tem muita gente boa aí no mundo. É que a gente não comenta, mas a gente deveria falar mais sobre isso. E o filme, ele fala dessa inspiração, né, de causar no outro, né, essa inspiração. E ele fala de encontrar um propósito.
na sua vida, que é ajudar as outras pessoas. Ajudar as outras pessoas a também serem melhores, a acreditar nelas mesmas, né? Existe ali uma possibilidade ele ver ali uma pessoa passando por uma situação muito semelhante à dele, e ele vai lá e ele fala, olha, se eu sair, você também sai dessa, né? Eu tô aqui para provar para você que você vai conseguir, assim como eu consegui. E às vezes, gente, é só isso que a pessoa precisa ouvir. Às vezes é uma frase, uma palavra que a pessoa fala e fala, uau, mudou tudo para mim. Né? Então, ele tem essa percepção de parar para pensar, ok, passei por isso, foi ruim, não gostaria de estar aqui, o que eu faço com isso? O que eu aprendo de tudo isso e agora o que eu faço com isso? Quantas vezes a gente para pensar nessas situações? O que eu faço com todo esse sofrimento que eu passei? O que eu faço com tudo isso que aconteceu comigo? Não tem nada de bom. Ok, no momento em que a gente está passando, a gente não vai conseguir enxergar nada e tudo bem, porque isso é normal e a gente está naquela cegueira do desespero. E tudo bem. Isso é um processo normal também. Mas depois que a gente sai, a gente consegue sair do olho do furacão, dar uns passinhos para trás, olhar o furacão bem na nossa frente ali, falar, olha só desse ângulo, o que eu consigo ver? O que está voando ali na minha frente? E daí a gente consegue ver o que aprende. E ele tirou essa conclusão de que ele passou por isso porque ele precisava aprender essa lição da caridade. Ele precisava também servir de inspiração e ajudar o próximo que passa por situações difíceis. E através do seu depoimento de que encontrou outras pessoas ali do outro lado, encontrou pessoas que já fizeram parte da vida dele. Isso não fazia parte da sua crença. Então, algo mudou dentro dele, né? Olha lá, se a gente for seguir, né, as coisas, as histórias ali que a gente ouve e que a gente estuda de Kardec, que os espíritos falaram, a gente vai começar a falar, a gente precisa fazer esse movimento, né, de mesas girantes, de bater na porta das pessoas, na parede e tudo mais, e fazer com que as pessoas saibam que existem os espíritos, mas que esses espíritos são pessoas que já se foram do plano material e que agora estão num outro plano. Continuamos vivos. E ainda retornaremos aqui para uma nova vida, para aprender ainda mais. E a gente ainda não sabe tudo, e aos poucos nós iremos revelando outras coisas novas para vocês. Então, gente, talvez seja um combo de tudo isso, né? O que a gente vê nesse filme. A pessoa tendo fé, Deus ouvindo as suas orações, né? Ouvindo o seu depoimento também, e mudando essa percepção de vida. E é tão interessante, né, gente, a gente fazer essas reflexões toda semana. Por isso eu convido vocês a estarem aqui com a gente na semana que vem novamente, porque a gente vai continuar fazendo esse trabalho de reflexão, dessa visão espiritual de cada filme, de cada série que a gente assiste, a gente vai trazer aqui para vocês. E então, comente aqui, deixa seu like, segue a gente no canal, liga lá o sininho para receber as nossas notificações e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.